Olá pessoal, esse é o canal Vida de Padeiro, trabalho com pão congelado. Esse é o pão para amanhã, coloco ele na cama de controle de refrigeração, trabalho com pão congelado. E aí esse pão eu estou tirando ele, deixo ele na câmara para o uso de amanhã. Na padaria convencional você coloca a massa, a fermentação lá, baixa e deixa no carrinho, né? Aqui eu deixo na câmara de controle, né? Aí ela faz o controle de aquecer o pão em determinadas horas. E aí amanhã quando eu chego ele já está no ponto de assar. Então esse é o pão congelado. Cuidado de telar o pão, tem que saber telar, deixar sempre na medida certinha, né? Isso é o óbvio, mas muitas pessoas não têm esse cuidado não, de pelar o pão, bota de qualquer jeito. Pão é padrão, pão é que tem um padeiro antigo que você vê ele pegando qualquer pão, cola o pão ou bota longe demais. Não, o pão tem que ter, ele não pode ficar longe demais um do outro, para ele não ter que esticar demais, não pode ficar perto demais, para ele não pode colar um no outro. Todo pão, dependendo do seu peso, do peso dele, que é o pão em média de 60 gramas, é um dedo de distância. O pão de 60 gramas para 50, 60 gramas é um dedo de distância. Vai diminuindo a quantidade de 40 gramas, é o dedo mindinho. Pão de 60 gramas é esse dedo médio. Um dedo mais ou menos de distância, aqui da tela do beral, aqui uma distância também. E o cuidado, a emenda do pão todo mundo sabe que é para baixo, mas tem padeiro, tem pessoas que já é padeiro e coloca a emenda de qualquer jeito. A emenda é para baixo, mas não é só isso. Não é você pegar o pão e colocar uma emenda para lá, outra para cá. Nossa emenda tem que estar tudo ao mesmo lado. A frente da tela é essa, eu considero a frente da tela essa que eu vou fazer o corte aqui. E aí os pão tudo com a distância em média, um dedo de distância de um para o outro, com as emendas, essas emendinhas aqui, tudo para o mesmo lado, tudo para o seu lado aqui. Que é para quando você for cortar o pão, cortar para o lado de lá. Então esse pão aqui eu vou assar, eu estou assando aqui só amanhã, de manhã cedo, 6 horas da manhã, estarei cortando ele para assar. Eu já ia colocando no lado. Essa questão tem muita atenção, mas é automático. Quando você coloca em mente isso, você já coloca lá, já vem na ponta dos dedos, você já sente. E só uma ou outra, às vezes, por uma distração ou outra que você está conversando, que você não percebe. Mas se você não tiver tendo nenhuma distração, é automático, você tem ele aqui, tá? Já vem nos dedos, você nem precisa mais, fica automático isso. Então estarei colocando na câmera de controle de refrigeração para assar amanhã cedo. Bom de trabalhar com pão francês congelado é por isso. Que aí você não fica com aquele negócio, tem que trabalhar com a maneira tradicional de fazer, ele tem aquela coisa, o tempo está frio, tem que aumentar o fermento. O tempo está quente, tem que diminuir o fermento, e às vezes dá problema na fermentação, uma vez ou outra dá problema na fermentação. Aqui, é lógico que tem um risco, né? Você não pode esquecer de ligar a câmera e fazer o controle da câmera. Se você esquecer de ligar a câmera, você vai ter problema. Pode acontecer? Pode. Já vi isso acontecer, a pessoa esquece de ligar a câmera e quando ela não pediu o pão, não cresceu. Então, esses detalhes às vezes acontecem em qualquer setor, acontece, mas é bem mais difícil, porque você não depende do tempo. A câmera é quem vai fazer esse controle, então só colocar na câmera e esperar outro dia, vai ligou a câmera, pronto. Falta energia também, né? Para quem não tem o gerador, depender só de energia ser um dia. Mas geralmente a energia não falta a noite toda, só se for um problema grave. Então isso é praticamente descartável. E aqui o cuidado sempre. Mas tem lugar que as pessoas não têm cuidado não. Pensa que o pão francês é só jogar aí de qualquer jeito, e aí não tem o diferencial, né? O diferencial de uma padaria pode ser o pão francês, pode ser, é o carro-chefe, né? Para ser o carro-chefe, mas só que poucas padarias zelam pelo cuidado do pão francês, para ele ser o chamativo, né? Ter um pão de qualidade, craquelado, estralado, um cortezinho perfeito, que faz a diferença demais, né?
pão francês. A característica do pão francês é o corte. Para isso acontecer, você tem que estar com ele todo alinhado, todo certinho. Uma massa bem cilindrada, é lógico, não pode deixar a massa queimar. Isso acontece demais. E alinhar ele na tela certinho. Telar o pão francês é muito essencial. Com a fornada de ação, ó. Vou já tirar ela. Já deu forno. Você viu? Ela tá branca, né? Vai demorar mais um pouco. É só o jeito que eu vou deixar mais uns 2 minutos. Deixa nos comentários aí, você trabalha com congelado, tem conhecimento com congelar, você trabalha, você sabe como funciona. Você tem muitos que não vai sair da padaria convencional e vai chegar na área de congelar sem sabe, mas ao mesmo tempo não vai saber, né? Porque muda, o procedimento muda bastante. Você vai ter que trabalhar o pão, fazer a massa, mas é diferente, não é igual você já está lá na padaria convencional, que só já com as medidas da massa na vida, você vai ter que trabalhar modelar os pães, ver a massa e você vai ter que fazer a modelação. Então é isso, vou acabar de telar os pães da manhã. Fica com Deus, deixe seu comentário e me siga para mais.